Olá, salve, salve! Vamos dar início à nossa aula de biologia e o nosso assunto é a origem da vida na Terra, né, gente? Então, a origem da vida no planeta Terra é, sem dúvidas, um assunto que intriga toda a humanidade. Várias já foram as hipóteses criadas para explicar tal evento, porém, até os dias atuais, nenhuma foi completamente comprovada. Então, nesse texto, abordaremos algumas das principais ideias de gênese da vida, ou seja, gênese é origem, né? Então, as pessoas tinham hipóteses, né? Então, o primeiro, vamos falar sobre o fixismo, que também é chamado criacionismo, ou criação especial, ou design inteligente. Então, quando ele se refere à palavra fixismo, vem de fixo, ou seja, as espécies são fixas e imutáveis, quer dizer, elas não vão mudando, não vão evoluindo através do tempo. E criacionismo, né, porque o criacionismo é a teoria ou crença religiosa na qual a humanidade acha que toda a vida na Terra e no universo são frutos da criação de um ser sobrenatural, ou seja, Deus, né? Essa teoria parte do pressuposto de que as criações não estariam sujeitas a evoluções ou transformações. A evolução é uma transformação, né? E as mutações levam a transformações que podem levar a evoluções. Então, essa ideia do fixismo, né? Que as espécies que Deus criou, todos os seres vivos que existem hoje, e eles nunca se tornaram diferentes, eles nunca tiveram uma mutação, eles nunca se transformaram. Então, o criacionismo é um discurso baseado em tradições escritas, que buscam explicações literais para narrativas mítico-religiosas presentes nas escrituras sagradas. Então, de um modo geral, todas as civilizações buscam ou buscaram dar conta da origem do homem e do universo. E cada uma possui uma versão sobre o tema. Então, em grande parte, a explicação é religiosa, a qual afirma que todos os seres vivos teriam sido criados por uma ou mais entidades, quase sempre antropomórficas. Isso significa que o Criador faz sua criatura à sua imagem e semelhança. Criacionismo científico, apesar do termo criacionismo, que vem de criar, como Deus criou, né? A se aplicar a todas as explicações mítico-religiosas para a origem da vida no universo, esse termo ficou mais conhecido a partir da sua oposição à ciência evolutiva do século XVIII, quando esteve exposto a contraste entre as teorias científicas, como a da evolução, e as explicações religiosas. Portanto, a partir das explicações evolucionistas científicas, especialmente as de Charles Darwin, né, que é o pai da evolução, durante o século XIX, os argumentos criacionistas irão fazer suas revisões e reinterpretações. Então, muitas vezes, os criacionistas irão rejeitar as conclusões das pesquisas científicas. Contudo, alguns irão se apoiar no cientificismo para construir argumentos que vão além do cunho religioso. Isso porque incorporam atributos científicos e filosóficos para fundamentar as evidências de que houvera planejamento no que tange ao surgimento das espécies, que é o design inteligente. Nessa foto eu achei interessante porque aqui mostra a evolução humana, né? Isso aqui provavelmente era o homem lá das cavernas, né? Um dos homo neanderthalense, talvez. E aqui aquelas entidades divinas, né? Bom, a segunda hipótese
a hipótese cosmogênica, também chamada de panspermia cósmica. Essa hipótese que afirma que a vida do planeta pode ter sido iniciada com base em partículas da vida que chegaram à Terra através do espaço. De acordo com o filósofo grego Anaxágoras, existiam esporos prontos para germinar em todo o universo. Os esporos não são sementes, tá? Os esporos são umas estruturas unicelulares dos fungos, né, que se encontram em todo o ar, todo ambiente, quase todo ambiente, que podem gerar, então, um fungo. Então, desse modo, a vida pode não ter sido originada aqui, e sim ter chegado ao planeta depois. Essa ideia criou força no século XIX, quando os químicos Tennant, Vauquelin e Berlesius descobriram compostos orgânicos em amostras de um meteorito. Então, em 1871, o físico William Thomson propôs que meteoros ou asteroides, ao colidirem com planetas que continham vida, poderiam ter ejetado rochas contendo seres vivos. Assim, rochas contendo vida podem ter trazido ou colaborado com a origem da vida na Terra. É uma hipótese assim, bem aceitável, né? Se a gente pensar, por que não? Existem tantos outros sistemas, né, onde possa ter vida, não é uma hipótese assim de se rejeitar completamente. Então, fragmentos do meteorito Murchison, por exemplo, contém mais de 80 aminoácidos diferentes. Lembrando que os aminoácidos, vocês estão no primeiro ano, acho que não viram isso ainda, né? São as estruturas que formam as proteínas. O nosso corpo utiliza para produzir todas as proteínas que nós temos 22 aminoácidos diferentes. 22 tipos de aminoácidos, né? Cada proteína é formada por centenas deles. Então, além disso, esses fragmentos que caíram na Austrália em 1969 contêm, além de aminoácidos, outras moléculas orgânicas fundamentais. Aí tem a teoria da abiogênese. Gênese é a origem, tá? Bio, vida. A é negação. Quer dizer que a origem da vida a partir da não vida. A teoria da biogênese, ou teoria da geração espontânea, como também é chamada, explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos exemplos clássicos dessa teoria é a crença de que camisas sujas e suadas poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo é o lodo dos rios, que poderiam dar origem a alguns anfíbios e répteis, ou seja, sapos e lagartos, por exemplo, né? Eles acreditavam que a matéria inorgânica daria origem, então, a outras vidas, né? Então, essa teoria da abiogênese, ela perdurou bastante tempo. Então, apesar de parecer absurda, essa teoria era aceita até meados do século XIX e representava o pensamento em uma época que poucos recursos tecnológicos existiam. Até esse momento não se tinha conhecimento de células, gametas e muito menos de mecanismos evolutivos e genéticos. Assim sendo, toda a teoria era criada apenas a partir de observações dos acontecimentos do dia a dia. A receita de Van Helmont. Olha que interessante essa historinha aqui. Então, grande defensor da biogênese, que é a geração espontânea. Geração espontânea porque eles acreditavam que aquela camisa suja se transformaria em ratos, né? Então, é uma geração que aparece assim, a vida apareceria do nada, né? Da matéria bruta. E da hipótese de Aristóteles, que afirmava a existência de um princípio ativo, que é a capacidade de originar seres vivos.
Van Helmont acreditava que conseguiria formar um ser vivo por meio da matéria bruta. Helmont defendia a ideia de que, ao colocar em um recipiente, essa que era a receita dele, tá, de criar vida. Ele colocava num recipiente grãos de trigo em contato com uma camisa suada. E, após aproximadamente 21 dias, surgiam camundongos, pois o fermento da camisa seria modificado pelo odor do grão e o trigo sofreria uma transmutação, transformando-se em camundongo. E aí começou já a teoria da biogênese, quer dizer que uma vida só se origina de outra vida. Aí alguns já começaram a contestar a teoria da abiogênese. Então, a teoria da biogênese, por sua vez, surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. Espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies pré-existentes desses animais. Essa ideia hoje é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da abiogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudo para a compreensão dessa questão. E os estudos mais marcantes, realizados para explicar a biogênese, foram feitos por Francisco Redi e Pasteur. Mas ainda tinha um outro cara que também, os que contestaram a teoria do Spallanzani, né? Contestaram a teoria da biogênese. Então, o que Redi fez? Durante o século XVII, a ideia da geração espontânea começou a enfrentar evidências contrárias. Um caso bem conhecido foi o do médico italiano Francesco Redi, em 1626 a 91, né? Estudioso do ciclo de vida de moscas que surgiu de organismos vermiformes na carne em decomposição de animais mortos. Então, após muita observação, Redi percebeu que esses seres se transformavam em várias espécies de moscas. Para testar a ideia de que os animais vermiformes eram oriundos de ovos depositados pelas moscas na carne em decomposição, ele conduziu uma série de experimentos. Então, o que ele fez? Ele colocou vários pedaços de carne, né, em vários potes, 2 ele tampou e 2 ele deixou aberto. Depois de um tempo, ele percebeu que aqui surgiam moscas e aqui não. Aqui não surgiam as moscas. Claro, né? A mosca vai lá na carne, deposita o ovo se transforma em larva, vai se alimentando ali da carne que está em putrefação, né? Que está apodrecendo, em decomposição, e surgem as novas moscas. Depois a larva se transforma numa mosca. Então, o mais famoso foi colocar em frascos pedaços de carne em decomposição. Alguns frascos foram deixados abertos e outros fechados com gás. Nesse experimento, Redi verificou o surgimento de larvas nos frascos abertos. Nos fechados, não surgiram larvas. Assim, o médico mostrou que as larvas encontradas sobre a carne em putrefação e as moscas adultas se originavam de ovos colocados por outras moscas. Mesmo assim, Francesco Redi era adepto da geração espontânea. Ele acreditava que a vida vinha da matéria bruta. Acreditava, por exemplo, no surgimento espontâneo de vermes intestinais, né, no corpo humano. Né? Não é que a gente ingeria os ovos, né? Ele achava que surgiam ali por um acaso. Para ele, a geração não espontânea de moscas era apenas um caso específico. Ele, na verdade, ele queria derrubar a teoria da biogênese, né? E confirmar a teoria da abiogênese. Então, o experimento de Redi, no entanto, permitiu a outros cientistas verificarem a hipótese da biogênese, segundo a qual
a vida deve surgir de outra forma de vida pré-existente e não da matéria bruta. Aí teve outro cara chamado Needham. Um exemplo bastante conhecido, favorável à hipótese da geração espontânea, foram algumas experiências conduzidas por John Needham, já em 1700, né? Então, ele preparou dentro de frascos meios de cultura contendo caldo de galinha e sucos de fruta, quer dizer, matéria orgânica, né? Esses frascos foram submetidos à fervura e, em seguida, fechados com rolhas de cortiça. Após alguns dias, os frascos estavam turvos, indicando a presença de micro-organismos. Needham estava investigando a heterogenia, ou seja, o surgimento de um ser vivo com base na matéria de outro ser vivo. Os resultados de seus experimentos foram considerados favoráveis à hipótese da geração espontânea. Quer dizer, ainda não havia sido derrubada, né, a teoria da geração espontânea. Então, aqui ele colocou o caldo nutritivo, né, caldo de galinha com suco de frutas, ele ferveu, fechou com rolha, né, com cortiça, como se fecha um vinho, mas a gente sabe que o ar entra por aqui. E provavelmente não com certeza, né, bactérias também entraram, ou fungos, e fizeram a decomposição dessas substâncias orgânicas que tinham aqui. Por isso que os frascos, né, o caldo se tornou turvo. Aí teve outro cara, o Spallanzani, que é italiano também, que é um dos adeptos da biogênese. Então, ele repetiu a experiência de Needham, mas com algumas diferenças. Foi utilizado o mesmo tipo de meio de cultura, a caldo de galinha com suco, né, de frutas, submetido a fervura prolongada. Porém, os frascos foram hermeticamente fechados, quer dizer que não tinha troca de ar com o meio externo, tá? Então, eles foram fechados hermeticamente. Ou seja, os gargalos foram derretidos e vedados, evitando o contato do meio de cultura com o ar. Spallanzani obteve resultados diferentes dos de Needham. Os frascos permaneciam límpidos, sem a indicação de contaminação por micro-organismos. Spallanzani dizia que Needham havia deixado os meios de cultura contaminados com micro-organismos e esses dariam origem a novas populações. Quer dizer, Needham ainda não estava convencido, né, da biogênese. Já Needham afirmava que Spallanzani, com seu procedimento de aquecer muito os frascos, tinha destruído o princípio ativo. E um novo princípio ativo presente no ar não poderia entrar em contato com o caldo, pois os tubos estavam fechados, não sendo possível, por isso, a formação de micro-organismos. Quer dizer, ainda não estava convencido de que a vida só vem de outra vida, né? Aí chegou um cara chamado Louis Pasteur, 1800, e fez uma experiência parecida, mas com algumas diferenças. Então, ele foi um cientista francês que conseguiu provar definitivamente que os seres vivos se originam somente a partir de outros seres vivos. Seus experimentos foram incentivados pela Academia Francesa de Ciências na década de 1860, que oferecia um prêmio a quem realizasse o experimento definitivo sobre a real origem dos micro-organismos. Então, os experimentos de Pasteur foram realizados com 4 frascos de vidro, cujos gargalos foram esticados e curvados no fogo após todos terem sido enchidos com caldo nutritivo. Logo em seguida, Pasteur ferveu o caldo de cada um dos 4 frascos, até que saísse vapor dos gargalos longos e curvos e deixou-os esfriar. Depois de um tempo, Pasteur percebeu que, embora todos os frascos estivessem em contato direto com o ar, nenhum deles apresentou micro-organismos.
Pasteur, então, quebrou os gargalos de alguns frascos e observou que em poucos dias seus caldos já estavam repletos de micro-organismos. Então, ele fez o seguinte, colocou o caldo nutritivo aqui, ferveu por bastante tempo para matar eventuais bactérias, né, que já tivessem nesse caldo. Ele aqueceu o gargalo e fechou ele dessa forma, assim, curvo. Tá? Quando o gargalo esfriou, o ar em contato com o gargalo frio, né, o vapor de água se condensou, né, formando essas gotículas que formavam um filtro, na verdade. Então, se alguma bactéria, por exemplo, pudesse entrar aqui, ela ficaria retida nesse gargalo. E aí depois ele quebrou, né, uns frascos e percebeu que logo teve contaminação. Então já surgiram bactérias e micro-organismos. Então, a partir desse experimento, Pasteur mostrou que um líquido ao ser fervido não perde a força vital, né, como Newton acreditava. Como defendiam os adeptos da abiogênese, pois quando o pescoço do frasco é quebrado, após a fervura desse líquido, ainda aparecem seres vivos. Dessa forma, Pasteur sepultou de vez a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, que admitia que os seres vivos originavam-se a partir da matéria bruta. Louis Pasteur também nos deixou outras contribuições importantes para a microbiologia e também para a medicina. Então, através de mudanças em práticas hospitalares introduzidas por Pasteur, houve uma diminuição na disseminação de doenças hospitalares causadas por micro-organismos. E um processo que é muito utilizado nos dias atuais é a pasteurização. A pasteurização do leite, por exemplo, é por conta dessa experiência que Pasteur fez. O nome vem daí. Então, desenvolvida por Pasteur para exterminar micro-organismos encontrados em vinhos, a pasteurização consiste no aquecimento seguido por resfriamento brusco. Quer dizer, esquenta e resfria rapidamente. Essa técnica permite a retirada de micro-organismos, ou seja, a morte deles, né, dos mais variados alimentos sem deteriorá-los. E a partir desses experimentos, a teoria da abiogênese caiu em descrédito e a biogênese foi aceita pelos cientistas. Entretanto, apesar de sabermos que um ser vivo surge de outro, a biogênese não explica o surgimento do primeiro ser vivo no nosso planeta. A respeito disso, ainda existem teorias, né, que a gente vai ver na próxima aula. Muito obrigada.